O sol da tarde filtrava-se suavemente pelas janelas do pequeno apartamento de Grace Wallace no centro da cidade. Ela, sentada à sua mesa, revisava mais uma vez os documentos de trabalho da agência matrimonial, Sepis Arts. Já era comum que os textos que chegavam até ela com pedidos de solteiros e solteiras fossem simplesmente uma rotina diária. Mas naquele dia algo a fez parar, ao ler as respostas a um questionário de uma potencial namorada para um dos clientes internacionais. Uma frase lhe ocorreu: procure um parceiro de confiança para construir uma família sólida. A frase, tão simples e direta, ressoou em sua mente, levando-a a pensar na própria vida. Grace havia dedicado 10 anos de sua vida trabalhando naquela agência, onde havia conquistado muito profissionalmente. Mas no nível pessoal as coisas não eram tão claras. Seu casamento com Daniel começou com a promessa de um futuro brilhante. Mas essa promessa desapareceu com o passar dos anos. As lembranças de quando se conheceram. Daquele primeiro encontro num evento beneficente onde Daniel, jovem e cheio de entusiasmo, a cativara com sua palestra sobre aviação. Pareciam tão distantes quanto uma vida que nunca existiu. Daniel, piloto da aviação civil, sempre foi seu apoio, seu companheiro de vida. No início ele se preocupou com ela. Voltou para casa para jantar e passaram horas conversando sobre o dia. Contando pequenas anedotas e, claro, rindo. Mas essa conexão foi perdida. As trocas outrora profundas foram agora reduzidas a simples frases sobre a vida cotidiana. Amor, paixão, companheirismo, tudo parecia ter virado uma rotina que, embora confortável, já não bastava. Grace suspirou, deixando o questionário de lado. Ele olhou a hora no relógio de parede. 18 horas. Já era tarde, mas ainda havia trabalho a fazer. Ela estava cansada, mas a ideia de enfrentar a rotina da casa sem Daniel a desmotivou ainda mais. Não importa quantas vezes ele prometeu a ela que chegaria cedo ou que poderiam jantar juntos. Essas promessas desapareceram tão rapidamente quanto o vento. Cancelamentos de última hora tornaram-se a norma. Ultimamente, as mensagens de Daniel só chegavam de última hora. Quase sem detalhes. Como uma desculpa que nem ela achava mais relevante. De repente, a porta de seu escritório se abriu e Marilyn Frost, sua colega, entrou com passo firme. Ela era a mesma Marilyn de sempre. Cheia de energia e sempre com um sorriso. Mas algo nela parecia mais nítido. Como se já estivesse acostumada com a tristeza oculta na vida da amiga. Grace, você tem uma reunião com um cliente em Miami amanhã às 9 horas. Não se esqueça de ter sua papelada pronta, disse Marilyn, em tom profissional. Grace assentiu distraidamente, continuando a olhar para a tela. Porém, ela não conseguia parar de pensar em Daniel. Em como ele havia mudado. Na sua atitude distante. Nas suas respostas rápidas. Quase mecânicas. Ela se lembrou de como no passado. Quando ele se atrasava em um voo. Ele sempre pedia desculpas e contava uma história engraçada ou algo que havia aprendido durante a viagem. Mas agora, suas desculpas foram rápidas. Sem alma. Sem nenhum interesse real por ela. Sua mente começou a vagar. Daniel, em seu trabalho, viajava constantemente. Ela sempre teve orgulho de sua carreira, de sua capacidade de viajar pelo mundo. Mas agora, essas viagens tornaram-se uma distância emocional cada vez maior. Já não sabia a que horas chegaria ou em que parte do mundo estaria. Ele não se importava mais tanto. Ele não se importava mais se ela estava sozinha em sua própria casa. Mas o pior é que Grace não sentia mais a raiva que poderia ter sentido antes. Havia apenas um vazio. Eu sentia aquele vazio toda vez que voltava para casa. Era uma casa sem alma. Quando ela abriu a porta, o silêncio a saudou como um velho, mas frio, amigo. Porém, ela sempre acendia as luzes da cozinha. Tirava alguma coisa da geladeira e preparava uma salada. A mera ideia de preparar uma refeição completa já lhe parecia inútil. Ela se contentou com o básico. Como se ela mesma fosse uma sombra da mulher que fora. O telefone vibrou, mas não foi uma surpresa. Foi mais uma mensagem de Daniel. Mais uma que confirmou a distância que já havia sido estabelecida entre eles. Vou chegar tarde esta noite. Ligo para você quando chegar em casa. Grace não se preocupou em responder. Eu sabia que seria o mesmo de sempre. Ele sabia que não fazia sentido esperar. Ou mesmo perguntar onde ele estava. A noite deixou de ser um momento de encontro, de conexão. A noite não era mais o refúgio de antes. De manhã, quando acordou, Daniel já havia partido. Na mesa da cozinha havia um bilhete com o texto habitual: estou voando para Chicago. Estarei de volta em 3 dias. Grace olhou para o bilhete por alguns segundos. Esse tipo de mensagem, que antes vinha acompanhada de palavras carinhosas, passou a ser apenas informativa. De alguma forma, ela se sentia presa em uma rotina sem saída. Mas ele não conseguia parar de fazer seu trabalho, de continuar com sua vida. O dia foi agitado na agência. Grace se encontrou com uma cliente de Miami. Uma viúva rica em busca de um sócio. Grace a ajudou a criar um perfil.
Aconselhou-a sobre quais fotos escolher e explicou os meandros do namoro local. Quando o cliente saiu, Grace pensou que, de alguma forma, ela tinha sido boa no que fazia. Ela era especialista em ajudar outras pessoas a encontrar o amor. Mas e ela? O que aconteceu com o amor em sua própria vida? Naquela noite, enquanto ela arrumava suas coisas para voltar para casa, Marilyn disse-lhe: "Vejo você um pouco desconectada hoje." Grace: "Está tudo bem em casa?" Grace olhou para ela, suspirando antes de responder: "Estou bem, só cansado. Muito trabalho." A resposta foi automática e Grace sentiu uma pontada de culpa por não ter contado a Marilyn o que ela realmente sentia. Ao longo dos anos de amizade, ele compartilhou muitas coisas com Marilyn. Mas ultimamente começou a evitar falar sobre sua vida pessoal. Mesmo com ela. Naquela noite, ao chegar em casa, Grace não foi ao quarto esperar por Daniel. Em vez disso, foi a uma cafeteria perto do escritório. Pediu um chá de ervas e começou a verificar seu laptop. Ele passava horas ali, observando os casais passando pela cafeteria, tomando café juntos, rindo, contando anedotas. Grace não sentiu ciúme, mas sim uma leve tristeza. Um vazio que a acompanhava cada vez que via um casal unido. Feliz, como ela já fora. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, ele olhou as fotos antigas em seu telefone. Lá estavam eles, na primeira viagem juntos, comemorando o 5º aniversário de casamento, desfrutando de simples momentos de amor e cumplicidade. Tudo isso agora parecia distante. Amor, confiança, comunicação desapareceram em uma névoa espessa que os envolveu sem que ela percebesse. Mas o pior não foi o que mudou. Mas o que nunca mudou: Daniel ainda era o homem que ela amava. Embora a distância emocional entre eles fosse agora uma realidade inegável. Era uma manhã cinzenta, típica do outono, quando Grace acordou na cama vazia. Mais uma vez, Daniel chegou em casa tarde na noite anterior. Sem nenhuma explicação clara. Apenas uma curta mensagem de texto: "Ligo para você mais tarde." Chegou um voo inesperado. Essa era a desculpa habitual. A mesma que se repetia inúmeras vezes. Eu não podia mais ignorá-lo. A distância entre eles não era mais apenas emocional, mas palpável. O vazio que sentia cada vez que entrava em casa tornou-se seu companheiro constante. Grace passou a manhã inteira tentando se concentrar no trabalho. Mas sua mente não parava de girar. O telefone, aquela ferramenta que antes era uma conexão, agora só trazia a confirmação do que ela já suspeitava: Daniel estava sendo infiel. A ideia, embora dolorosa, já não era nova. Tinha sido uma sombra persistente em sua vida durante as últimas semanas. E cada vez mais se confirmava em pequenos detalhes que, antes, ele decidira ignorar. Foi num dia chuvoso que Grace encontrou a primeira prova concreta do que temia. Enquanto arrumava a casa, ela encontrou uma conta de restaurante no bolso da jaqueta de Daniel. O nome do lugar era Marcos, um restaurante elegante da cidade onde ela e Daniel comemoraram o primeiro aniversário. A data da fatura era a quinta-feira anterior e o horário estava listado como 19 horas, exatamente quando Daniel lhe disse que estaria em uma reunião importante com um cliente. O coração de Grace bateu forte quando ela viu a data. Naquele dia, ele garantiu a ela que chegaria atrasado devido ao trabalho. Mas as evidências diante dela não mentiam. Ele não estava em uma reunião de trabalho. Eu estava jantando em um restaurante chique com outra pessoa. A raiva e a tristeza tomaram conta dela ao mesmo tempo. Eu senti como se tudo em que eu acreditava estivesse desmoronando. Ainda com as mãos trêmulas. Colocou o recibo no bolso. Ele decidiu não enfrentar isso ainda. Ele sabia que qualquer confronto agora apenas alimentaria outra mentira. Eu não queria mais mentiras. Eu queria a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Naquela noite, depois do trabalho na agência, Grace decidiu ir ao refeitório perto do escritório. Como costumava fazer ultimamente, ele sentou-se à mesa de sempre, pedindo um chá de ervas. Mas sua mente não parava de funcionar. Como eu poderia falar com Daniel sobre isso? Como poderia enfrentar uma realidade que, embora já suspeitasse, nunca ousou confirmar? No refeitório, os casais ao seu redor pareciam tão alheios à sua dor. Ao vê-los, ele percebeu que não apenas seu casamento havia desfeito, sua percepção de amor e confiança também foi destruída. Os casais riam, conversavam, tocavam-se com gestos espontâneos. Enquanto ela mergulhava em seus pensamentos sombrios, ele sabia que algo havia mudado dentro dele. Não conseguia olhar para os outros como antes. Não conseguia ver casais felizes sem sentir uma pontada de amargura. Enquanto observava os casais de sua mesa, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Daniel. Uma mensagem fria e breve: "Estou atrasado. Eles estão me esperando para uma reunião importante. Vejo você quando eu chegar lá." Grace colocou o telefone sobre a mesa e respirou fundo. As palavras, embora familiares, já não a afetavam como antes. Em vez de ficar chateado, o que ele sentiu agora foi uma estranha resignação. Eu sabia que ele não estava em uma reunião. Ele sabia que suas desculpas não eram mais válidas. E pela primeira vez,
Grace não sentiu necessidade de responder. Não há mais desculpas. Não há mais esperas vazias. Naquela mesma noite, enquanto pegava a roupa suja, Grace encontrou algo que a fez parar completamente. No bolso da camisa de Daniel havia um bilhete amassado. Ele pegou-o com as mãos trêmulas e desdobrou-o cuidadosamente. Era um recibo do Marcos, o restaurante onde jantou com a amante. A data correspondia exatamente ao dia em que ela encontrou o recibo antes. No bilhete estava escrito o valor que ele pagou pelo jantar e, ao lado da assinatura, o nome da mulher com quem esteve, Samantha. O mundo parou por um momento. Grace sentiu como se tudo estivesse desmoronando. Ele sabia que havia algo mais. Mas nunca imaginou que a traição seria tão óbvia. Tão direta. Samantha, o nome da mulher que Daniel escolheu para ficar. A mulher que não era ela. A mulher que substituiu tudo o que tinha sido na vida de Daniel. Com o coração partido e o estômago embrulhado, Grace olhou para o bilhete em suas mãos. Foi como um golpe direto em sua alma. As lágrimas começaram a cair sem poder contê-las. Já não importava que Daniel estivesse atrasado ou que lhe enviasse mensagens com desculpas. Nada do que ele disse importava mais. A verdade estava diante dela. Dolorosa, crua, sem filtros. Na manhã seguinte, Grace estava determinada. Eu não queria viver em mentiras nem por mais um segundo. Ele não queria continuar com essa farsa que chamava de casamento. Quando Daniel chegou naquela noite, depois de mais um dia de trabalho, Grace o confrontou, sem palavras suaves nem rodeios. Mostrou-lhe o recibo do restaurante. Mostrou-lhe a fatura, a assinatura e o nome de Samantha. Daniel ficou em silêncio, olhando para o papel em suas mãos. Os segundos pareceram eternos, e Grace percebeu em seu rosto um toque de culpa, mas também de resignação. Ele sabia que a verdade não poderia mais ser escondida. Grace, ele disse, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele percebeu que não poderia mais justificar suas ações. Grace olhou para ele. Já não sentia raiva. Já não sentia dor. Apenas uma estranha calma. Eu sabia que esse momento havia chegado para acabar com tudo. A questão já não era porque. Mas o que fazer a seguir? Não quero continuar assim. Daniel, eu não confio mais em você. Eu não te reconheço mais. Ele disse com voz firme. O olhar de Daniel passou da surpresa à pena. Eu sabia que tinha perdido. Mas em vez de lutar por ela, em vez de tentar recuperar o que tinham sido, ele se resignou. Naquela noite, Grace ficou sozinha em sua cama. Sem a companhia de Daniel. Sem promessas quebradas. Sem desculpas vazias. A sala, que antes estava cheia de memórias e amor, agora parecia vazia. Mas Grace sabia que, naquele vazio, começava a sua verdadeira libertação. Após o confronto com Daniel, Grace passou os dias seguintes em um misto de emoções. Ela não sentia mais raiva, tristeza ou as emoções caóticas que a acompanhavam há semanas. Havia algo nela que havia mudado. Algo que havia quebrado dentro dela. Mas também algo que a tornou mais forte. Ele havia assumido o controle de sua vida. Embora de uma forma que nunca imaginou. O primeiro passo foi conversar com Marilyn. Embora Grace tivesse evitado compartilhar detalhes de sua vida pessoal com a amiga, ela percebeu que não conseguia mais carregar sozinha o peso de seus pensamentos. Ela precisava de uma pessoa em quem confiar. Alguém que a entendesse. Então, uma tarde, depois do trabalho, os dois se encontraram em um pequeno restaurante da cidade. Marilyn, sempre tão perspicaz, observou-a em silêncio antes de perguntar. Grace, o que realmente está acontecendo? Você tem estado distante ultimamente. Todos nós percebemos isso. Grace respirou fundo e, pela primeira vez, soltou as palavras que guardou dentro de si por tanto tempo. Daniel foi infiel comigo. Eu descobri há alguns dias. Encontrei evidências. Não posso mais ignorar a verdade. Marilyn olhou para ela surpresa, mas também com uma expressão de compreensão. Ele não precisava dizer mais nada. Não havia necessidade de explicações detalhadas. Marilyn entendeu. Sinto muito, Grace, mas o que você vai fazer agora? Grace suspirou. Não houve resposta fácil. Durante dias, ele estava pensando no que fazer. Mas ela não queria mais ser a mulher que continuava esperando em silêncio, suportando a indiferença do marido. Queria ser alguém que tomasse decisões, que assumisse o controle, mesmo que o processo fosse doloroso. Decidi que vou mudar minha vida. Não vou permanecer em um relacionamento que me destrói. Se Daniel não consegue ver o que perdemos, eu posso ver a dor. Eu tenho que seguir em frente. Ele disse, com firmeza na voz. Marilyn olhou para ela com admiração. Grace, que sempre foi a mulher sensata e calma, agora tomava decisões que a levariam por um caminho incerto, mas também cheio de novas possibilidades. E o que você vai fazer? Perguntou Marilyn, sabendo que palavras não seriam suficientes para ajudar sua amiga. Mas ela estava disposta a apoiá-la no que fosse necessário. Grace sorriu fracamente. Seu olhar se concentrou na vitrine do restaurante, observando o trânsito lá fora, como se estivesse observando seu próprio futuro.
Vou fazer o que nunca fiz antes. Vou assumir o controle da minha vida. E não ficarei mais na sombra do que foi. Vou encontrar meu próprio caminho. Começando por mim mesmo. A conversa com Marilyn foi reveladora e deixou-a com uma sensação de calma que não sentia há muito tempo. Ela decidiu que precisava sair da rotina que marcou sua vida por tanto tempo e que incluía deixar para trás a casa que dividia com Daniel. Eu não queria continuar vivendo naquele lugar cheio de lembranças quebradas. Naquela noite, Grace voltou para casa após seu encontro com Marilyn. Ele encontrou a casa ainda vazia. Mas algo nela parecia diferente. A quietude que antes a fazia sentir-se sozinha agora parecia libertadora. Ao entrar na sala, ela viu as fotos dela e de Daniel. As imagens do casamento deles. Dos momentos felizes. Durante anos. Essas fotos foram sua segurança. Seu refúgio. Mas agora lhe pareciam apenas testemunhos do que já foi. Algo que ele não conseguia mais recuperar. Não houve confronto naquela noite. Daniel não estava lá. Grace sabia que não poderia continuar esperando por respostas. Não poderia continuar esperando por algo que não iria acontecer. Em vez disso, começou a fazer as malas devagar. Sem pressa. Com uma calma que a surpreendeu. Eu não sabia para onde iria ou o que faria a seguir. Mas estava claro para mim que precisava sair dali. No dia seguinte, Grace tomou uma decisão que mudaria completamente a sua vida. Ele contatou um corretor de imóveis e começou a procurar um novo lugar para morar. Queria ficar sozinha, num espaço onde pudesse reconstruir a sua vida do zero, sem as sombras do passado. Além disso, ele decidiu tirar férias que lhe permitiriam pensar com clareza. Ele precisava sair da cidade, longe da rotina, para poder tomar as decisões mais importantes sem o barulho constante do seu dia-a-dia. Antes de partir, Grace deixou uma carta para Daniel. Ele não lhe escreveu uma carta cheia de censuras ou acusações. O que ele precisava fazer era mais importante do que qualquer vingança emocional. A carta continha apenas uma declaração do que ele havia decidido fazer: não posso mais ficar nesse relacionamento. Estou saindo para me encontrar. Espero que um dia você entenda por que fiz isso. Grace não esperou que Daniel voltasse. Eu não precisava estar lá quando ele leu a carta. Ele sabia que o que realmente importava naquele momento era o seu próprio bem-estar. A sua própria cura. A carta não era para ele. Era para ela. Uma forma de se libertar da necessidade da aprovação dele. Da necessidade de respostas que nunca viriam. Nos dias seguintes, Grace embarcou em um processo de autodescoberta. Ela começou a frequentar aulas de culinária. Fazer exercícios regularmente. Sair com os amigos e aproveitar as pequenas coisas que sempre negligenciou. Aos poucos ela começou a se sentir a mulher que era antes de tudo isso. Embora também diferente, mais forte, mais determinada. Quando voltou das férias, a cidade parecia diferente. Algo havia mudado nela. Uma força interior que estava adormecida, esperando para despertar. No final, ela decidiu se mudar para um novo apartamento, longe da casa que dividia com Daniel. A nova casa deles era pequena, mas cheia de luz. Tinha uma varanda de onde se via a cidade. Um lugar tranquilo, perfeito para recomeçar. Os dias passaram e Grace começou a se sentir uma nova pessoa. No trabalho, ele se concentrou mais do que nunca em sua carreira. Ela começou a ajudar seus clientes com mais paixão, orientando-os em suas próprias buscas pelo amor. Mas agora o fazia com uma compreensão mais profunda do que realmente significa encontrar o amor próprio. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, viu um casal feliz andando de mãos dadas. Rindo, uma sensação de paz tomou conta dela. Ele não sentiu ciúme ou ressentimento. Apenas aceitação silenciosa. O amor, pensou ele, não era algo que pudesse ser encontrado nos outros, mas algo que se deveria encontrar primeiro em si mesmo. Grace deu o primeiro passo em direção à sua própria liberdade. É pela primeira vez em muito tempo. Ela se sentiu completa. A vida de Grace foi completamente transformada nos últimos meses. Após o confronto com Daniel, ela tomou a decisão de se separar definitivamente. A carta que deixou na mesa da cozinha foi apenas o início de um processo que mudaria não só a sua vida pessoal, mas também a forma como via o mundo. Ela não seria mais a esposa que esperou, nem a mulher que sacrificou sua felicidade por um relacionamento rompido. Depois de sair da casa que dividia com Daniel, Grace mudou-se para um apartamento pequeno, mas aconchegante. Ela o escolheu com cuidado, procurando um lugar onde pudesse ficar sozinha. Um refúgio onde pudesse se encontrar. Não foi fácil deixar o passado para trás, especialmente porque as pessoas ao seu redor começariam a descobrir sobre a separação. A notícia da separação não demorou a se espalhar e a cidade onde moravam parecia menor do que realmente era. Ela sabia que sua vida pessoal, agora fragmentada, seria tema de conversa para muitos e, embora isso a deixasse desconfortável, ela estava determinada a enfrentá-lo. No primeiro dia em seu novo apartamento, Grace sentiu uma estranha mistura de alívio e tristeza. O ar em sua nova casa era fresco e limpo, mas faltava o calor que ela antes compartilhava com Daniel. Porém, ao olhar para as paredes vazias,
Sentiu uma forte vontade de preenchê-las com a sua própria vida, com as suas próprias memórias. E assim ele fez. Aos poucos ela começou a decorar o apartamento. Cada peça, cada quadro, cada livro que colocava nas estantes representava um passo em direção à sua cura. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Na agência, Corazones Felices, Grace retomou as suas tarefas com mais determinação do que nunca. Os clientes que procuravam a agência procuravam algo que ela mesma havia perdido: a confiança. Nas primeiras semanas, ela se concentrou completamente em seu trabalho, ajudando outras pessoas a encontrar o que ela mesma havia perdido. Ou talvez nunca tivesse tido, uma verdadeira conexão emocional. Porém, algo começou a mudar dentro dele. A dor da separação começou a se tornar uma fonte de força e ela percebeu que não precisava mais depender de ninguém para se sentir completa. Enquanto isso, Danielle, embora distante, continuava enviando mensagens esporádicas. As mensagens, como sempre, estavam atrasadas e frias, mas Grace havia chegado a um ponto em que elas não a interessavam mais. Ele pediu perdão a ela. Disse que sentia falta dela. Mas suas palavras não tinham mais poder. A ferida deixada por sua traição foi profunda. Mas também o foi o desejo de Grace de seguir em frente. Certa tarde, quando ela estava trabalhando no escritório da agência, Marilyn veio falar com ela. Grace manteve uma fachada calma. Mas sua amiga percebeu que algo mudou em sua atitude. Marilyn, com seu típico instinto maternal, sentou-se à sua frente e olhou-a com seriedade. Grace, sei que tudo isso é doloroso. Mas também sei que você está fazendo o melhor por si mesma. Você tem que saber que nem todo mundo entende porque você se separou. Alguns vão se perguntar se você fez a coisa certa ou vão julgá-lo. Mas o importante é que você saiba que fez isso por si mesmo. Marilyn falou com ela com uma doçura que tocou o coração de Grace. Eu sei, Marilyn, e embora eu não me importe com o que os outros pensam, me machuca que algumas pessoas me vejam como a mulher que falhou. Como aquele que não foi suficiente. Aquele que não conseguiu salvá-lo. Confessou Grace, olhando para a amiga com um misto de frustração e tristeza. Marilyn olhou para ela com simpatia e depois sorriu para ela, tentando tranquilizá-la. Grace, às vezes os relacionamentos não são feitos para durar. Você deu tudo que podia. O que aconteceu entre você e Danielle não é culpa sua. Não se esqueça disso. Não se deixe levar pelo que as pessoas pensam. A vida é sua e, no final, a única coisa que importa é que você tomou a decisão certa para você. Grace assentiu, sentindo as palavras de Marilyn afundarem em seu coração. Ela sabia que sua amiga estava certa. A separação não foi um fracasso, mas uma oportunidade de crescer, de aprender a amar-se novamente. E embora sentisse que a maneira como os outros encaravam a separação poderia ser dura, ele também sabia que o único olhar que importava era o seu. Com o passar dos dias, as coisas começaram a se acalmar. Grace percebeu que mesmo tendo deixado Danielle, ela não conseguia parar de pensar nele constantemente. Às vezes a ferida reabria, principalmente quando via um casal feliz andando pela rua, ou quando ouvia uma música que ouviam juntos. Mas também houve momentos de paz, momentos em que ela própria se sentiu feliz. E esses momentos tornaram-se mais frequentes. Certa tarde, enquanto caminhava no parque perto de seu novo apartamento, Grace parou em frente a uma fonte. Ele observou a água fluir e, por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. O sol brilhava por entre as árvores e o som da água dava-lhe uma sensação de calma e serenidade. Grace percebeu que havia deixado o passado para trás. Que a dor, embora ainda presente, não a controlava. Ele havia dado mais um passo em seu processo de cura. Foi nesse exato momento que Grace se permitiu sorrir pela primeira vez em muito tempo. Eu sabia que o caminho para a cura não seria fácil nem rápido. Mas também sabia que o havia começado. Ela não era mais a mulher que tinha medo de encarar a verdade. Ela não era mais a esposa que esperava, nem a mulher que viveu no passado. Agora ela era uma mulher determinada, com seus próprios sonhos, seus próprios desejos e, pela primeira vez em muito tempo, tinha controle sobre sua vida. A ligação de Danielle chegou uma semana depois. Quando ele menos esperava, não havia mais necessidade de ser duro ou cruel. Ela respondeu, mas não como a mulher que tinha sido antes, mas como a mulher que se viu em meio à dor. Grace, sinto muito, podemos falar, Danielle disse, sua voz soando sincera, mas também cheia de arrependimento. Grace o ouviu em silêncio por um momento. Ele sabia que o arrependimento não poderia apagar o que havia acontecido. Eu não esperava mais respostas dele. Não precisava mais de suas desculpas para me curar. Ele havia encontrado sua própria paz. Não temos nada para conversar. Danielle, decidi seguir em frente e não espero mais nada de você. Eu sei que isso é o melhor para mim. Ele desligou o telefone sem ressentimento. Sem raiva. Eu simplesmente sabia que era hora de cortar os laços para sempre. O ar fresco da manhã acariciou o rosto de Grace quando ela saiu do apartamento.
Mais de um mês se passou desde a separação final e, embora a ferida ainda estivesse presente, ele aprendera a conviver com ela. Cada dia era um pequeno passo mais perto de reconstruir sua vida. Ela não se sentia mais presa a um passado doloroso, em vez disso. Ela estava focada num futuro que agora parecia cheio de possibilidades. Grace havia se matriculado em um curso de fotografia. Ela sempre teve paixão por capturar momentos. Mas nunca teve tempo ou oportunidade de explorar esse lado de si mesma. Agora, a fotografia tornou-se o seu refúgio. Uma forma de ver o mundo com outros olhos, de focar no que estava à sua frente. Sem distrações. Em cada aula, tive uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. A câmera, que antes era apenas uma ferramenta para capturar memórias, agora se tornou uma extensão do seu próprio ser. Passei os meus fins de semana a explorar a cidade, a passear por parques desconhecidos e a descobrir recantos que sempre tinha esquecido. Durante anos ela esteve presa a uma rotina, a um ciclo de expectativas e sacrifícios. Mas agora tudo parecia tão distante. A cidade, antes repleta de lembranças de sua vida com Daniel, era agora um lugar cheio de novos começos. Cada passo que ela dava a lembrava de que estava assumindo o controle de sua vida e que sua felicidade não dependia de ninguém além de si mesma. Certo sábado, Grace decidiu visitar uma galeria de arte. Ao caminhar pelas salas, olhei para as pinturas com curiosidade renovada. As cores, as formas, as linhas pareciam contar histórias próprias. Histórias que ressoavam em seu coração. Numa das paredes viu uma exposição de fotografias e, ao aproximar-se, percebeu que as imagens captavam momentos íntimos, mas com um sentimento de melancolia e esperança ao mesmo tempo. Algo naquelas fotos a tocou profundamente. Decidiu que, assim que tivesse oportunidade, também queria fazer parte daquela exposição. A ideia de organizar a sua primeira exposição fotográfica surgiu um mês depois, quando começou a sentir que tinha alcançado uma nova versão de si mesma. A ideia OBCSOU. Ele passou horas editando as imagens que capturou, cada uma representando uma parte de sua jornada pessoal, desde os dias de escuridão até os momentos de luz que agora começavam a brilhar mais forte. Fotografou as pequenas coisas que não tinha notado antes, o reflexo do sol numa janela, o movimento das folhas ao vento, o rosto sorridente de uma criança brincando no parque. Em cada imagem viu uma história de superação, de redescoberta, de vida. Embora as vozes críticas ao seu redor ainda ecoassem em sua cabeça de vez em quando. Especialmente aquelas que não entendiam porque ela havia tomado a decisão de se separar de Daniel. Grace não sentia mais necessidade de se explicar. Ele sabia que a sua decisão tinha sido acertada. Que não era um erro, mas uma oportunidade para encontrar a paz interior. O medo da solidão, que antes a assombrava, havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava um profundo sentimento de autoaceitação. Marilyn, sempre atenta às mudanças da amiga, apoiou-a incondicionalmente neste novo projeto. Eu sempre soube que você tinha algo especial em você. Grace, esta é sua chance de mostrar ao mundo o que você é capaz de fazer. Disse ele em uma de suas conversas. Grace sorriu, sentindo o peso da aprovação da amiga como um abraço caloroso que a acompanhava a cada passo. Um dia, ao sair de uma exposição de arte, Grace encontrou um velho amigo dos tempos de faculdade, Ricardo, que já havia sido fotógrafo, mas agora trabalhava como professor de artes. Eles se cumprimentaram com entusiasmo e a conversa fluiu rapidamente. Depois de um tempo, Ricardo perguntou curioso: "E você? Você ainda está com fotografia? Ou você deixou essa paixão para trás?" Grace sorriu para ele, sentindo algo dentro dela se iluminar com a simples menção dele. "Na verdade, acabei de organizar a minha primeira exposição", disse ele, com um brilho nos olhos que não via há muito tempo. "Quero mostrar ao mundo o que venho capturando." Ricardo olhou para ela surpreso e, após alguns segundos de reflexão, disse: "Isso parece incrível, Grace. Se precisar de ajuda ou conselho, saiba que estou aqui. Às vezes o caminho é mais fácil quando você tem alguém para te guiar." Grace sentiu uma onda de gratidão. Apesar de já ter dado tantos passos rumo à independência, o apoio de alguém que compreendeu a sua paixão e os seus sonhos foi algo que a tornou ainda mais forte. Por muito tempo ela acreditou que precisaria de alguém ao seu lado para se sentir valiosa. Mas agora percebeu que seu verdadeiro valor não dependia de ninguém além de si mesma. A exposição fotográfica de Grace foi realizada algumas semanas depois. Foi um evento pequeno, mas cheio de significado. A galeria estava repleta de amigos próximos, colegas de agência e algumas pessoas que ele conheceu ao longo da vida. Cada foto pendurada nas paredes contava uma história de superação, luta e esperança. No meio da multidão, Grace se sentiu mais viva do que nunca. Eu não precisava de validação de outras pessoas. Simplesmente tomar a decisão de ser fiel a si mesma foi o suficiente. Durante a inauguração, Grace observou as pessoas olharem para suas fotos. Algumas sorrindo, outras pensativas, e percebeu que havia realizado algo muito maior do que qualquer conquista profissional.
Ela conseguiu encontrar um propósito. Um caminho que a conectasse consigo mesma e com o mundo. Ela não era mais a mulher que viveu nas sombras de um relacionamento rompido. Mas uma mulher que aprendeu a caminhar em sua própria luz. Quando a noite terminou, Grace ficou sozinha na galeria. Olhando os quadros pendurados, ela pensou em tudo o que havia vivido. Nos desafios que enfrentou e em como cada um desses momentos a levou a se tornar a pessoa que era agora. É pela primeira vez em muito tempo. Sentiu uma paz profunda. Uma paz que vinha de dentro. Uma paz que nunca mais permitiria que alguém lhe tirasse.